Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson. Eu sou Jack Welch e estamos contentes por você estar aqui. Vocês estão diligentes e estamos no último trimestre. Estamos em Terceiro Nefe, capítulos 8 a 11. São capítulos maravilhosos que falam sobre as horas da morte do Senhor e as terríveis destruições, e depois sobre a vinda do Senhor. Ficaremos em Terceiro Nefe por 3 semanas. Na verdade, estamos agora no início do quarto trimestre deste ano do Vem e Segue-me. E sabe, eu sempre gosto de dizer quando estou assistindo futebol ou beisebol ou qualquer outra coisa, que tudo fica mais emocionante no quarto período. E sabe, finalmente está chegando a hora da última jogada, o que vai acontecer e como vai ser. E aqui nestes capítulos de hoje, É emocionante. temos nos capítulos 8 a 11 o contraste de, primeiro, 3 capítulos de terrível destruição final. E as pessoas sem saber mesmo o que vai acontecer. Já havia sido profetizado que essas coisas aconteceriam, mas não foi dito muito sobre como eles se recuperariam disso. É sempre pior quando você mesmo tem de passar por isso. É pior do que eles podem imaginar. E é difícil imaginar passar por isso. E então o contraste. No capítulo 11, Quando a voz do Salvador é ouvida e desce. pessoalmente. O alívio disso por si só teria sido incrível, mas é muito mais do que simplesmente. Mal passamos por esse jogo, você sabe. É uma experiência eterna, poderosa e incomum. Uma experiência incomum. Nunca houve nada parecido com isso antes. Aqui encontraremos desastres naturais e também um caos social contínuo. E, por fim, a confirmação de séculos de profecias nefitas. É claro que Mormon tem esse registro diante de si, mas ele faz questão de ter certeza de que cada uma dessas profecias que foram cumpridas está no registro para nós. A edição de Mormon nessa área é incrível, não é mesmo? Vamos dar uma olhada nisso. E você pode dizer, então, por que Mormon apresentou esse contraste para nós dessa forma? Acho que é porque ele não apenas vivenciou algumas dessas situações, mas ele sabe da importância da doutrina que Leí ensinou, de que suas necessidades devem ser uma oposição em todas as coisas. E quanto maior a alegria, maior também será a dor. Essa oposição permanecerá em equilíbrio. E aqui, é claro, temos oposição em muitas coisas em nossa vida. E se não tivéssemos a luz e a escuridão, se não houvesse suavidade e a intensidade, seria muito difícil discernir e conhecer. Apreciar a doçura, certo? E a alegria. É muito maior porque eles vieram das profundezas da tristeza. Vemos isso em nossa própria vida e no mundo de hoje. E o reino nefita desmoronou. Ele está sendo substituído pelo reino de Deus. Portanto, há esse contraste também. Do homem e de Deus, e como Jesus é exaltado, e então somos lembrados do nada do homem. Vamos começar. Vamos para o capítulo 8. Mas como você disse, Lynn, a influência de Mormon é fortemente sentida aqui, e acho que os detalhes que nos são dados ampliam nossa confiança. Em Mormon, como um guardião de registros, um resumidor, como ele mesmo se apresentou. Sabemos que muitos editores e resumidores gostam de ficar em segundo plano. Mas ele se manifestou. E foi honesto. Agradeço o fato de começarmos o capítulo 8 com uma data exata também. Ele é muito cuidadoso com seu registro. Vimos isso em todo o livro de Relamã, onde tudo o que ele queria era ter certeza de que sabíamos os dias exatos em que as coisas aconteciam. E isso se devia em parte ao cumprimento da profecia. E assim Mormon começa nos dizendo que o 33º ano havia se passado. Não havia previsão sobre o tempo que passaria. Antes da escuridão. Eles apenas sabiam que desde Samuel, o Lamanita, Durante 3 dias apenas. Poderia ter sido em 20, 30, 60 anos. Não sabiam quanto tempo duraria a missão e a vida do Messias no mundo antigo. Nefe acompanhava o processo,
mas só teve uma ideia de como as coisas Acredito estavam que ele tinha acontecendo. ciência das visões do ministério do Senhor na Galiléia. Por isso acredito que teve alguma percepção. Ele mantém um registro cuidadoso, e quando esse sinal chegar, o povo olha com grande seriedade. E como se estivessem pensando bem, talvez o tempo esteja chegando. E de fato estava. Portanto, nossas datas exatas são interessantes. Temos 10 no livro de Mórmon, mas essa é a única em terceiro Nefe. E essa, no capítulo 8, versículo 5, nos diz que no primeiro mês do ano, nosso Salvador morreu. Portanto, é assim que sabemos. Que a primavera é o primeiro mês do ano. E sabemos pelos relatos bíblicos que isso ocorreu bem na época da Páscoa. Portanto, deve ter sido na primavera. No capítulo 8, nos versículos 5 a 23, estes versículos mostram uma sequência de escuridão e destruição, talvez porque queiram que compreendamos que havia muitos aspectos nas profecias que haviam sido dadas. Os profetas haviam falado sobre terremotos, tempestades e também inundações. Acredito também que eles repetem o fato porque é ainda pior do que antes. Eles querem nos fazer entender sua intensidade, como foi verdadeiramente horrível. Bem, há essa dimensão pessoal. Quando leio isso, estou procurando cada um desses elementos de que falamos anteriormente. Nas profecias de Samuel, que também está se baseando nos profetas anteriores a ele, Zenos e Zenoque e Isaías. E o rei Benjamim. E o que dissemos antes, veremos agora. Que cada uma dessas profecias foi cumprida. E Nefe e Mormon querem que saibamos que as profecias eram tão precisas e completas. E algumas delas estão nas notas de rodapé e outras não. Portanto, é útil dar uma olhada em algumas que o Jack organizou. No 19, e aconteceu que quando cessaram os trovões e os relâmpagos e a tormenta e a tempestade e os tremores de terra, essas coisas grandes e terríveis duraram cerca de 3 horas, então, eis que houve trevas sobre a face da terra. Tenho certeza de que você já leu relatos, assim como eu, de pessoas que estiveram em áreas de vulcões e fortes terremotos, onde houve a liberação de vapores. Até mesmo a erupção do Monte St. Helens, ocorrida no século passado. Eles discutem esse vapor de escuridão. E as 3 horas, é claro, são paralelas às 3 horas na cruz, na crucificação no Gólgota, um relato realmente assombroso. Mas é realmente tocante para mim no relato do livro de Mórmon que toda a terra esteja violentamente expressando muito sua tristeza pela morte de seu Criador. E não vemos isso no mundo antigo. Vemos terremotos, muitos deles acontecendo. E vemos os soldados dizendo que um Deus morreu. Portanto, havia algo acontecendo, mas não na medida em que estava aqui no livro de Mórmon. A escuridão continua quando o corpo de Jesus é colocado dentro daquele túmulo. E assim temos um longo período de escuridão. Igual ao que temos no Novo Mundo. Podemos dar uma olhada nas profecias de Samuel mais uma vez. Destacamos nesta tela algumas das coisas que acabamos de mencionar. Os relâmpagos, trovões, tempestades e as montanhas abatidas. Isso é de Isaías. As estradas sendo destruídas. É interessante que Samuel, o Lamanita, profetizou que isso aconteceria. E é claro, temos por meio do lidar a identificação de muitas e muitas rodovias. De fato, o lidar mostrou que as cidades estão conectadas a pontes, rodovias e vias expressas e que elas foram destruídas. Há evidências desse material. Portanto, as profecias de Samuel, o Lamanita, são fortes, e além disso, vemos que ele estava confiando em Zenos. E mais uma vez, Zenos fala sobre a abertura da terra, as rochas se rasgando, a natureza sofrendo e coisas assim. Sim, em 1 Nefe 19. É aí que Nefe está citando o antigo texto de Zenos. E é de Isaías que vêm as palavras: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E mencionamos da última vez que Abinadi é quem depois inclui isso de forma mais proeminente em suas profecias. Mas todas essas profecias são cumpridas em uma escrita cuidadosa e meticulosa.
Quero dizer, Mormon é um editor fenomenal. Portanto, aqui neste gráfico, você tem apenas uma lista das coisas que são mencionadas em Terceiro Nefe nos capítulos 8 e 9. E há muitas outras também. Há gemidos, pedras, vapor e outras coisas. Agora vejam o que acontece quando combinamos tudo isso. E podemos ver que algumas dessas profecias foram realmente mencionadas por mais de uma pessoa, é claro, porque Samuel está citando Zenos. Portanto, muitas vezes temos Zenos e Samuel juntos, mas nem sempre. Às vezes, Samuel é o único a nos dar as cidades que se tornam desoladas. E Zenos é o único a mencionar o vapor. E o fogo? As muitas indicações de fogo, como você disse. Mas quando juntamos todos eles, o que temos é um registro completo do cumprimento de todas essas profecias. Acho significativo o fato de Cristo dizer que, assim que chegar, falará sobre o cumprimento das profecias. E vemos isso antes mesmo de sua declaração, aqui mesmo, na edição de Mormon. Sim, com certeza. Agora, como você pode imaginar, qualquer pessoa pode criar sua própria coleção de profecias e cumprimentos. Levei um bom tempo para juntar tudo isso. E isso mais uma vez me fez apreciar o fato de Mormon ter feito isso. Ele conhece essas profecias. Ele reuniu tudo isso. E não é que ele esteja inventando isso, mas provavelmente tem um registro ainda mais extenso. E ele quer ter certeza, por um lado, de que todas as profecias foram cumpridas. E, de fato, há alguns outros detalhes que Mormon mencionará, que não estão nas profecias. Ele não tinha um computador para fazer uma pesquisa de palavras sobre fogo. Ele teve de examinar essas placas. Portanto, essa é outra validação da confiabilidade desse registro que tivemos a bênção de receber. Amém? Ao entrarmos em Terceiro Nefe, gostaria apenas de lembrar a todos os maravilhosos conhecimentos que estão disponíveis, caso queiram usar essas informações para a noite familiar, ou para a aula do seminário, ou qualquer outra coisa, até mesmo para seu estudo pessoal. Temos o Noai 429 sobre as cidades submersas e o Noai 198 sobre a importância de um coração quebrantado e um espírito contrito. E ao passarmos pelo capítulo 9, a voz do Senhor é ouvida. E aconteceu que se ouviu uma voz entre todos os habitantes da terra, em toda a face desta terra, clamando: ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam. Porque o diabo ri? Portanto, isso aconteceu durante o período de trevas. Tenho certeza de que ele estava muito assustado, mas a voz continua nos versículos 3 a 23, com 30 referências a queimei, derrubei, cobri a terra. Você sabe, essa repetição sem parar. Quero apenas ler o versículo 11. Fiz descer fogo sobre eles e destruí-os, para que suas iniquidades e abominações fossem escondidas de minha face, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos que lhes enviei, não mais a mim, clamasse da terra contra eles. Essa terrível destruição continua e encoraja aqueles que não pecaram. E o Senhor diz no versículo 13: Ó vós todos que fostes poupados porque éreis mais justos do que eles, não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos, para que eu vos cure? E ele diz: Vinde a mim. E ele se identifica agora, essa voz, como no versículo 15. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra. E como acabamos de ouvir sobre todas essas terríveis destruições da terra, ele está dizendo: Eu sou o Criador e eles também são destruídos por mim. Isso é um testemunho tão poderoso de quem é o nosso Salvador. E é lindo como. A natureza dessa voz que está sendo ouvida é descrita. Às vezes se diz que é uma voz suave, mas ela penetra. Agora temos essa voz de Deus. E mencionada várias vezes. No capítulo 5 de Elamã, uma voz foi ouvida. E em Elamã, capítulo 10, Nefe também ouve a voz do Senhor. E o versículo 15 termina: Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim. E em mim, o Pai glorificou seu nome. Jack, isso define a divindade de forma tão bela. Essa é uma bela descrição dela. Acho que esse
é o nosso melhor versículo sobre isso, e ele dá mais belas declarações do Eu Sou. E é claro, o Eu Sou é o nome de Deus. Eu sou o que sou. E quando ele diz que Jesus é Eu sou Jesus Cristo, bem, para eles teriam reconhecido esse nome sagrado. Nesses registros de suas destruições, eu peguei esse mapa da igreja, mas fiquei fascinada ao ver que, de todas as cidades citadas que o Senhor diz que foram destruídas, apenas 3 delas foram mencionadas em outro lugar no livro de Mórmon. Portanto, presumo que a maioria delas estava nas terras ao norte, e dizem que a destruição foi pior lá em cima. Mas dessas cidades, Zaraenla, Moroni e Jerusalém são as 3 que temos. Mas o incêndio, o soterramento e o afundamento nas águas são descritos para 16 cidades, o que significa que havia muitas cidades que talvez não estivessem perto do epicentro ou não fossem tão perigosamente afetadas, de modo que houve alguns sobreviventes. E é por isso que ele faz esse belo apelo: aqueles de vocês, e que não foram destruídos, vocês agora voltarão e se arrependerão. Gosto muito de sua definição de arrependimento. Como mencionei na semana passada sobre essa definição de arrependimento, o livro de Mórmon tem isso como um de nossos temas. 359 referências ao arrependimento, e aprendemos mais sobre o que ele realmente significa aqui no livro de Mórmon. É retornar. No versículo 13. É lindo. Mas quero passar para o versículo 20, quando o Senhor conclama os ouvintes a terem um coração quebrantado e um espírito contrito. A ideia de ser contrito, de ser moído, ser desfeito em pó, esmagado em pó, tornar-se manso e humilde é interessante. Contrito não é apenas calmo e pacífico. Estamos simplesmente abrindo nosso coração para buscar o Senhor. Toda a nossa mente e força são para nos afastarmos de nossos próprios interesses para ouvir e fazer somente a vontade de Deus. Coração partido. Pelas coisas que fizemos de errado e que foram ofensivas a Deus, e reconhecemos que isso foi um problema para ele. Fizemos algo que, se você pode imaginar, ofendeu o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão ter um coração quebrantado e um espírito contrito que Jesus usa aqui também é encontrada nos Salmos. Agora, essa não é a primeira vez que eles conhecem essa ideia. Mencionamos da última vez esse livro específico de Terceiro Nefe, uma escritura incomparável. Nele, há um capítulo de Dana Pike sobre o Salmo 51. E como ele, contém uma linguagem semelhante. Por exemplo, ele diz: o Salmo 51, versículos 16 a 17, fornece a melhor evidência desse ensinamento no Velho Testamento. Diz: pois não queres os sacrifícios que eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um quebrantado e contrito coração não desprezarás, ó Deus. E também temos no Salmo 34 algo bastante semelhante. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Quando penso em um coração quebrantado, penso em um cavalo quebrado. Demora um pouco para pegar um animal selvagem e domá-lo para que ele se mova para frente quando seu mestre lhe dá um pequeno empurrão. E eles sabem o que significa cada clique sonoro e cada giro da mão esquerda e da mão direita. Um cavalo domado obedece ao seu mestre. Você precisa aprender isso e se submeter. E isso é importante. Agora, essa declaração no versículo 20 é claro, é precedida pelo versículo 19. E ali diz: e vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, e oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Mas acho que, como Dana Pike explica corretamente, Jesus não pede que vocês comecem agora. É a nova lei, coração humilde, espírito arrependido. É agora que você deve terminar o sacrifício de sangue. O espírito contrito tem sido assim o tempo todo. Mas isso deve ser continuado. Sim, isso é poderoso. E isso será, creio eu, significativo quando chegarmos ao capítulo 12, onde essa instrução será explicada mais detalhadamente por Jesus. Mas isso é só na próxima semana. Portanto, agora vamos continuar no capítulo 9,
O Senhor diz: portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó vós, confins da terra, e salvai-vos. Isso em poucas palavras. É o que precisamos buscar todos os dias de nossa vida: sermos mansos, humildes e contritos. Isso teria sido extremamente reconfortante para essas pessoas. E quando vamos para o capítulo 10, diz após estas palavras: houve silêncio na terra pelo espaço de muitas horas. Isso não é interessante? Muitas horas. Eles ficaram tão atônitos. Parece um devaneio, e também o contraste entre o barulho da destruição e agora o silêncio. Acho que esse é o momento em que Jesus teria sido colocado no sepulcro. Mas ainda está escuro como breu. Espaço. Quer isso esteja relacionado ou não, acho que à medida que as pessoas ficaram cientes do sepultamento de Jesus no mundo antigo, esse silêncio. Agora dá um tipo de solidão. Elas ainda não sabem como isso vai acabar. E as pessoas, enquanto choravam e colocavam o corpo de Cristo no túmulo, algumas delas, elas tinham alguma fé nas coisas que ele havia dito, mas ainda não sabem de fato como tudo isso vai acabar. Eram todas as mulheres, José de Arimateia e Nicodemos, que estavam lá, as mulheres da Galileia. Portanto, há esse silêncio que acontece. E depois, novamente vem uma voz. Portanto, temos outro momento em que o Senhor fala. E aqui nos versículos 4 a 6, temos Jesus dizendo algo além do que havia dito quando chorou e lamentou. E lamentou sobre Jerusalém alguns dias antes da crucificação. Há uma igreja ao lado do Monte das Oliveiras, que é o local tradicional onde Jesus então chorou sobre Jerusalém. E ele disse lá, como ele os teria reunido como uma galinha reúne seus pintinhos. E o que acontece aqui? É melhor. Ele não apenas diz como eu teria feito, mas começa no versículo 4. Ó povo que sois da casa de Israel, quantas vezes vos ajuntei como a galinha? E o que é juntar os pintinhos? Minha mãe descreveu isso para mim. Elas fazem um som de cacarejar e ela podia identificar que o som de cacarejar era diferente. E os pintinhos simplesmente se agitavam sob suas asas até Vimos seus isso pés. muitas vezes no Havaí, onde havia muitas galinhas. Na verdade, elas são protegidas. Mas víamos isso acontecer quando começávamos a nos aproximar e a galinha ficava assustada e começava a bater as asas. E os pintinhos, todos eles sabiam o que fazer. Mas eles tinham de vir, os pintinhos ainda tinham de vir. Se um deles decidisse que não queria vir e se afastasse, eles poderiam estar expostos a um risco. Mas aqui, Jesus está dizendo quantas vezes ele fez isso. E ele quer que as pessoas se lembrem das muitas vezes em que os nefitas foram protegidos. Pelo poder do Senhor. Você sabe, Jack, que ele repete essa frase, quantas vezes eu ajuntei? E 4 vezes nesses versículos. Jesus não apenas olha para trás e diz quantas vezes os reuniu, mas no versículo 5, quantas vezes vos quis ajuntar? Mesmo que você nem sempre tenha visto isso, eu estaria lá para ajudá-lo. Há pequenas variações em cada fala dele. E não quisestes, diz ele. E no versículo 6, ó vós, casa de Israel, quantas vezes vos ajuntarei se voltardes a mim com firme E isso propósito? se aplica a nós até mesmo agora. Portanto, além do que temos no Novo Testamento, temos aqui Jesus falando sobre essa função de reunir. Vendo-se como uma galinha, protegendo seus pintinhos. Adoro o fato de ele ter escolhido uma cabeça feminina. Essa é uma imagem poderosa porque o que realmente está acontecendo aqui com a galinha, ela vê algum tipo de perigo, mas se encolhe e coloca seu corpo em risco. Ela diz, tudo bem, se você quiser meus pintinhos, terá de passar por mim. E ela é muito defensiva, mas está disposta a dar sua vida para proteger esses pintinhos. E também vejo Cristo dizendo, vamos nos dar conta de que as características de cuidado, proteção, amor e chamado
precisam ser, quando estamos chegando em Cristo, precisamos desenvolver esse tipo de sentimento maternal. Maternal por aqueles que somos, em nossa humanidade também. Mas você acha que eles entendiam isso? Eles devem ter tido filhotes por perto. Ah, sim. Acho que eles entenderam perfeitamente, embora seja interessante que ele repita isso tantas vezes. Esse artigo sobre a galinha, aqui neste livro, foi escrito por Jane Pike. Ela é a esposa de Dana Pike. Portanto, marido e mulher estão lado a lado nesse artigo. E também temos o No Why número 200, que resume tudo isso sobre a galinha, reunindo seus filhotes. E aconteceu que assim se passaram os 3 dias, e dissipou-se a escuridão da face da terra. Portanto, os 3 dias são, agora, compatíveis com a ressurreição e a luz que volta ao mundo. E o sinal de Jonas que Cristo disse que viria. E então, no capítulo 10, versículo 18, e aconteceu que no fim do 34º ano, portanto, a destruição ocorreu no primeiro mês, no 4º dia. E agora temos um período de tempo. Já estamos chegando ao fim dos anos. As pessoas provavelmente tiveram tempo para reconstruir algumas estruturas e ter alguma segurança, e talvez até encontrar algumas fontes de alimento. Gosto do que você disse aqui sobre ter certeza de que as pessoas percebem que, na verdade, há um bom tempo entre as destruições e o aparecimento de Jesus. E deve ter havido, porque elas precisam recompor suas vidas. E nossa obra de arte às vezes mostra isso. Isso provavelmente não é exato, mas combina o sofrimento com a vinda, o que é uma coisa apropriada. Também sabemos que deve ter havido algum tempo permitido para que eles se reunissem, porque eles estão vindo juntos. E nós temos São 1000. só 2.000. Eles têm 2.500 pessoas e elas vêm. Portanto, há um pouco de tempo que seria útil. E mais do que isso, eu me pergunto, com a manutenção de registros meticulosos que enfatizamos antes, porque eles não mantiveram registros meticulosos durante essas semanas ou meses ou qualquer que fosse o período antes da vinda do Salvador? Talvez não tenha registrado querendo focar na mensagem do Senhor. Bem, pode ser isso, mas também acho que as destruições foram tão graves. Todos estão se esforçando para juntar os cacos. Trabalhar para enterrar os mortos, curar os que podem ser curados, cuidar deles e simplesmente descobrir o que fazer. Para dizer, agora tenho paz e tranquilidade para me sentar e relatar tudo isso. Tenho certeza de que Nefe estava dizendo, vou fazer isso e farei, pelo menos até o final do 34º ano. E é nesse momento que acho que ele se senta e faz isso, e então podemos continuar, para ver o que acontece. Eis que vos mostrarei que os do povo de Nefe, que foram poupados, bem como aqueles que haviam sido chamados Lamanitas, que haviam sido poupados, receberam muitos favores, e muitas bênçãos foram derramadas sobre sua cabeça, de tal forma que pouco depois de sua ascensão ao céu, Cristo verdadeiramente se manifestou a eles. E aí voltamos para quando o Salvador vem visitá-los. Jack, temos referências de que o templo estava em abundância antes desse ponto? Tínhamos apenas um templo em Zaraenla, mas agora, no capítulo 11, temos um templo em abundância, e a multidão está reunida lá. Zaraenla foi queimada? Foi necessário construir outro templo? Ou já tinham Acho templos? que havia templos em outros lugares. Temos a menção de alguns deles. Acho que há 3 cidades mencionadas que tinham templos. Não precisa ser um templo muito grande. O templo em Zaraenla era mais antigo e provavelmente maior. Quando pensamos que eles vão ao templo, eles estão apenas se reunindo ao redor do templo. Não será dentro do templo, que poderia ser um prédio bem pequeno. Mas a multidão se reúne em abundância. Portanto, é uma cidade do norte. Não é mencionada como uma cidade que está sendo destruída. E nos é dito que eles estavam surpresos, se perguntando e conversando sobre o ocorrido. Claro, eles ficaram impressionados e Bem, intrigados. mas eles vieram. E eu acho que muitas vezes vemos o livro de Mórmon ser usado como um padrão para a maneira como devemos adorar e organizar o Evangelho e nossa vida. E que todos eles se reuniriam.
nesse evento. Pergunto-me se Joseph Smith não estava inspirado quando decidiu que teríamos uma conferência geral e vamos convocar os membros gerais da igreja. Desde que esse padrão, sabemos quando Jesus veio e o que ele ensinou. Vamos nos reunir todos lá no templo. E assim é hoje, quando nos reunimos para a conferência geral. Estamos seguindo o mesmo padrão de nos reunirmos para ouvir a mente e a vontade do Senhor. E isso é um grande alívio depois de 6 meses de luta. E agora, mais uma vez, podemos ouvir as palavras de nossos profetas vivos. No versículo 3, eles já estavam um pouco reunidos, mas foi quando ouviram essa voz novamente. E aconteceu que, enquanto estavam assim, conversando uns com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu, e olharam em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam. E não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. De modo que não havia parte de seu corpo que não os fizesse tremer. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhes arder o coração. Essa não é uma descrição vívida? Sim, e eles o ouviram 3 vezes? A natureza do som, seu volume, seu timbre, é descrita com tanta precisão. E então, quando você ouve esse som penetrante de repente, acho que eles reconhecem que já ouviram essa voz antes. E eles então se perguntam: bem, o que vai acontecer em seguida? E acho que eles não sabiam. Bem, eles nem mesmo entenderam a voz até a 3ª vez que ela foi repetida. Você acha que estavam preocupados com a possibilidade de outra destruição? Sim, talvez, porque se foi isso que ouviram, Devem ter ficado aliviados. quando o pai disse no versículo 7, Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o. Então o pai apresenta o filho, como fez no batismo, como fez no Monte da Transfiguração, como fez no bosque sagrado, e bem aqui o pai está testemunhando do filho, e então o filho se voltará para testemunhar do pai. E pelo batismo, reconhecer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Não dizem quem eu glorifiquei meu nome, porque isso não aconteceu quando o batismo, isso é apenas no início, mas agora temos o atestado e de que o Pai glorificou seu nome em Jesus Cristo. E Jesus não está tomando isso para si. O próprio Pai está reconhecendo isso e agradecendo a Ele por ter feito isso. E isso faz parte do que veremos aqui e mais adiante neste capítulo. Como os membros da divindade apoiam e trabalham uns com os outros. Testificam uns dos outros, glorificam uns aos outros. Acho que essa é outra evidência da edição cuidadosa de Mormon. Aqui ele repete isso várias vezes. Ele também nos mostrou um testemunho de audição, e no versículo 8 mostra um testemunho, e eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles, e os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros. E não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhes aparecera. Mas então nosso Salvador se identifica. Isso é muito poderoso para mim. A primeira coisa que o Senhor faz é mostrar-lhes as mãos. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai. Em todas as coisas desde o princípio. O que você acha que você faria se tivesse ouvido esse autotestemunho de Jesus Cristo que se identifica a si mesmo? Seria simplesmente impressionante. Todas as coisas, o que ele fez, a luz na vida do mundo, como o Criador, bebendo daquele cálice amargo, obedecendo ao Pai, e depois sofrendo.
A vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Bem, todos eles caem. Quando diz que eles caíram, não diz apenas que se ajoelharam. Diz que eles caíram na terra no versículo 12. Eles caem. E acho que o que eles estão fazendo é simplesmente cair e se tornar como o pó da terra. Um sinal de humildade? É um sinal de humildade. No mundo antigo isso também era muito normal. Digo, essa não é uma experiência normal, mas quando você chega à presença do rei, você se prostra. Você faz isso. E a palavra grega é proskenesis, onde você realmente se nivela com o chão. Eu sou como o pó da terra. E você não se levanta até que lhe peçam e lhe deem permissão para se levantar. Mas você está lá, onde pode beijar os pés do rei e onde você está reconhecendo sua magnitude, sua majestade e onipotência, e sua fraqueza, humildade e necessidade. Agora, quando inclinamos a cabeça, achamos que estamos nos curvando. E é o que fazemos. Inclinamos a cabeça, e esse é um gesto importante. Mas ele apenas simboliza a reverência muito maior que vemos aqui. Obviamente, na presença do próprio Deus, esse é um gesto perfeitamente apropriado. E é uma resposta instintiva que, na minha opinião, também valida e traz a vida como poderíamos ter nos sentido se estivéssemos lá. Esse é um relato tão autêntico de como as pessoas teriam se sentido. E é claro, já se passou todo esse tempo e problemas e tenho certeza de que todos ainda estão traumatizados. Sim, tenho certeza de que todos ainda estão traumatizados. E Sim. então o que acontece? O Salvador pede que eles se levantem. No versículo 14. Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. E essa referência específica a mãos e pés? Sim, venham, toquem, sintam, conheçam e se identifiquem. Ele está se identificando por esses sinais de sua crucificação. É isso. E eu me pergunto se eles conheciam o Salmo 22. Esse é um salmo que Jesus se referirá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E a metade desse salmo ele diz que eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Isaías também diz que as mãos foram perfuradas. Isaías 49 fala sobre isso, portanto, está em 2 lugares. Acho que eles conheciam esses versículos, Jack. E agora eles estão vendo isso. E tendo visto, eles poderiam dizer, ok, isso é o suficiente. Mas ele diz, não, quero que vocês venham e toquem. E ele, é claro, permite que os apóstolos façam isso durante o ministério dos 40 dias. No velho mundo, e o incrédulo Tomé, que não estava lá. Ele também pode fazer isso. E acho que Jesus diz, bem, quem eu vou escolher? Eu ainda não escolhi os 12. Ele fala sobre isso. Podem ser todos eles. Todos eles têm a chance, o que é maravilhoso. Esse é o versículo 15. Quando todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda a certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram. Para mim, agora temos nossa terceira testemunha. O ouvir, o ver e agora o tocar. Isso teria sido muito memorável. Especialmente para as crianças pequenas. Elas estavam lá. E imagino que o que está acontecendo teria sido ainda mais aterrorizante para elas do que todos os raios e trovões e coisas pelas quais passaram, mas elas teriam sido tranquilizadas. E como Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Elas teriam vindo e acho que vieram em família. Teriam vindo com seus pais ou com quem quer que estivesse com eles, que ainda estivessem sobrevivendo. Sobreviventes, sim. Eles provavelmente perderam várias pessoas em suas famílias. Não sabemos isso, mas aqui eles são todos trazidos. E até mesmo os pequenos são capazes de fazer isso. A estátua de Cristo que todos nós vemos e apreciamos como uma das grandes imagens que usamos na igreja atualmente
também tem marcas nas mãos e nos pés. Elas nem sempre aparecem nas fotos devido ao ângulo e a outros fatores. Mas se você tiver a chance de estar perto de uma boa réplica da estátua de Cristo, verá as marcas das mãos e dos pés também. E é por isso que o público grita em louvor e adoração. As primeiras coisas que saem da boca deles, diz o versículo 17, são Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E esse é o grito de Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. E isso acontece no templo. E nós, é claro, quando dedicamos um templo, também agitamos esse lenço branco e gritamos Hosana. E é, obviamente, um convite. Salve-nos agora. Já estamos prontos. Diga-nos o que precisamos fazer a seguir. E o que Jesus disse? Bem, ele chama o profeta, ele chama Nefe, ele falou a Nefe, e Nefe, no versículo 19, inclinou-se perante o Senhor e beijou-lhe os pés. E no versículo 21, o Senhor lhe disse: Dou-te poder para batizar este povo, quando eu tiver novamente subido ao céu. Eu achava que o poder selador havia sido dado a ele por seu pai, que tinha o poder selador. Ele certamente tem atuado como sumo sacerdote. Por que ele precisa receber o poder de batizar? Há uma nova autoridade por algum motivo, porque estamos batizando desde alma, pelo menos é o que sabemos. Mas agora haverá uma nova dispensação da ordenança e do poder do batismo. Há uma nova oração que será oferecida. E agora o batismo não é apenas o perdão dos pecados ou a lavagem, mas somos sepultados na água. Como o Senhor foi sepultado. E é por isso que acho que agora é uma nova ordenança, o novo convênio. E João Batista disse: Eu vim para batizar as mulheres com água, mas aquele que vier depois de mim batizará com fogo, ou seja, com o batismo de fogo. Portanto, o Salvador vai colocar os dois juntos em conjunto. Embora eu ache que o Espírito estava presente antes, acho que o batismo estava presente. Essa é uma nova ordenança, pois agora estamos reencenando o sepultamento, a morte e a ressurreição de nosso Salvador. É claro Salvador. que João Batista tinha autoridade para batizar. Como portador do sacerdócio arônico. Mas também disse que aquele que viria depois terá uma autoridade maior. Mas isso está combinado aqui. Onde, em primeiro lugar, Jesus diz: Eu lhe darei o poder de batizar. Mais tarde, no final de 3º Nef 18, aprenderemos que ele dará o poder de conceder o dom do Espírito Santo, antes de partir no final deste primeiro dia. Mas também no versículo 22, o Senhor chama outros, e haverá outros 11 que ele chamará para formar o primeiro quórum dos 12 entre os nefitas. Não saberemos seus nomes até o capítulo 19, versículo 4, mas sabemos que ele agora cria um corpo, um quórum de 12, com Nefe como profeta ou líder destes. E no mesmo versículo, ele pede que eles não tenham disputas. Portanto, ele acabou de formar esse grupo de pessoas para trabalharem juntas e pede que não apenas batizem, mas que o façam do jeito dele e não ter contendas sobre isso. Além disso, lembre-se de que nefitas e lamanitas haviam se unido contra os ladrões de Gadianton. Por isso, gosto muito da pintura que Minerva Teichert nos dará da administração do sacramento por Jesus no capítulo 18, mais tarde neste dia, em que ela mostra 6 lamanitas e 6 nefitas, que estão distribuindo o sacramento. E assim, sem disputas, ele está colocando todos em paz uns com os outros de todas as maneiras possíveis. Sou muito grata pelo fato de nosso profeta também ter nos lembrado de sermos um povo de paz, de sermos pacificadores. E no versículo 29, ele diz: Pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, E mas ele é quer do que as diabo. pessoas saibam exatamente como o batismo deve ser realizado, porque havia muitas diferenças de opinião, mesmo no mundo antigo. Como deveria ser o batismo? Bem, aqui, é claro, Jesus devolve, no versículo 25, as instruções reais sobre como ser batizado. E estas são as palavras que ele dirá, chamando-os pelo nome, dizendo: Tendo a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazemos exatamente isso. Portanto, a divindade completa está presente. E fazendo
Parte da validação desse ato pelo sacerdócio que foi dado a eles para agir em nome não apenas de Jesus, mas porque o Pai e o Espírito Santo ratificarão isso. Toda a divindade participa desses tipos de ordenanças em que os 3 membros da divindade são nomeados. Passando para o versículo 32, lemos sobre a doutrina de Cristo. Ela é clara e simples, mas absolutamente profunda, e acho que a simplicidade dela não a torna simples de ser vivida. Ao estudarmos isso cada vez mais profundamente, percebemos quanto espaço para crescimento há nessa bela mensagem. Versículo 32. E esta é minha doutrina, e é a doutrina que o Pai me deu, e dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim. Falamos sobre isso anteriormente, e ele dá testemunho do Espírito Santo. Todos eles estão trabalhando em harmonia. O Pai ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e creiam em mim. E se vamos acreditar em Cristo, precisamos aprender a amá-lo. E quando o amamos, queremos nos tornar como ele. E é por isso que ele diz no versículo 35, pois visitá-lo-á com fogo e com o Espírito Santo. Podemos ser purificados se quisermos nos tornar como ele, e ele permitirá que sejamos purificados para que possamos ser um com ele. E isso me faz lembrar da última ceia. O registro no Evangelho de João da oração intercessória de Cristo, Em João, capítulo 17. onde ele fala sobre ser um. O livro de Mórmon acrescenta a isso um pouco mais de informações sobre como eles são um. Eles, em primeiro lugar, testificam um do outro. No versículo 32, Jesus diz: Ei, dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. Portanto, temos esse triângulo de testemunhas. E lembre-se de que, desde o início, a lei de Moisés dizia: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as coisas serão confirmadas. Esse era um tipo de entendimento da divindade que vemos agora. E assim, quando qualquer coisa é feita por qualquer um desses membros da Trindade, os outros dão testemunho disso. Eles estão unidos, não apenas em um propósito, em que um sai e faz uma coisa e todos dizem: sim, é uma boa ideia. Eles são os 3, é claro, unidos na execução do plano do Pai. Porém, mais do que simplesmente ir e realizar o plano, eles dão testemunho uns dos outros. E essa importância do testemunho e do recebimento desse testemunho, e saber que, quando nos arrependemos e nos tornamos como uma criancinha, então, isso pode nos abrir a doutrina e as promessas que nos permitirão. Poderemos ser edificados sobre a rocha sobre a qual devemos construir. E isso nos leva à única, possivelmente a única, quase uma parábola no relato de terceiro Nefe. Vocês sabem, o relato de Cristo no Velho Mundo estava repleto de parábolas, pelo menos nos evangelhos sinóticos. Mas aqui, este é o único indício de uma parábola que temos. E eu realmente não acho que seja uma parábola. Ele é o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Isso acontecerá no final do capítulo 14. Ele diz isso nos capítulos 39, 40 e 41. A lição da próxima semana será dos capítulos 12 a 16. E o que Jesus disse aqui é que se vocês declararem mais ou menos do que isso, essa não é a minha doutrina, e vocês não estão edificados sobre a minha rocha. E então ele se voltará e começará a descrever seus ensinamentos. Assim, nos capítulos 12, 13 e 14, temos os principais ensinamentos, sobre os quais falaremos na próxima vez. Ele começa e termina com a mesma mensagem. Como você disse, é uma espécie de parábola, porque ela nos dá um entendimento de que, se você não construir sobre um alicerce forte, os ventos virão e as chuvas cairão, e eles sabiam. Eles entenderam isso naquele momento. Isso era muito claro. E eles tinham visto edifícios que desmoronaram sob a força dessas coisas. Então, que coisa vívida para ele ter mencionado. E é uma espécie de pequena prévia, dizendo que você precisa construir sobre essa rocha, e agora vou lhe dar as instruções de construção. Então, volte na próxima semana e teremos o restante dos planos de construção. Mas vamos testificar que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ele não veio apenas para redimir seu povo em Israel, ele veio para redimir você
e a mim, e os gentios, e aqueles que não ouviram a palavra, e aqueles que precisam se arrepender de nossos erros. Cada um de nós, cada filha e filho de Adão e Eva, ele sofreu por eles. E nós honramos e louvamos seu nome hoje ao estudarmos esses belos capítulos. E como ele se submeteu à vontade do Pai. Jesus e o Pai Celestial estão claramente juntos aqui. Não é maravilhoso que possamos? Que quase podemos imaginar as palavras do Pai falando. Da poeira assentada ou da multidão reunida? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho glorificado o meu nome. Ouçam-no. E depois ter o Espírito Santo testificando disso também. Jesus sempre foi o nosso Salvador, nosso Redentor, e Ele faz a vontade de nosso Pai, para que todos nós possamos nos tornar um com Ele, de como Ele é um conosco e com os membros da divindade. Testifico também, aqui mesmo, que essa doutrina da unidade, ser one, algo que Jesus nos ordena a fazer, seja algo que possamos fazer. Sei que podemos fazer isso. Podemos ser um, mas temos que seguir a doutrina que Ele nos deu. E temos de estar dispostos a deixar nossos próprios interesses egoístas de lado e fazer a vontade do Pai. O que, é claro, significa mais do que apenas uma coisa casual de vez em quando. Isso requer tudo de nós. Testifico que isso é e tudo sobre o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.